Olá, meus amores, vamos falar do nosso assunto preferido, aliás, do meu, né? Que é de espiritualidade. Olha, muitas das vezes nós damos murro em ponta de faca, né? Por assim dizer. Às vezes a gente fica batendo numa tecla a vida inteira. Só que nós sabemos que isso não muda a nossa vida, né? Por isso que a gente fica ali tentando. E sabe por quê que não dá efeito? Isso não muda a sua vida? Pelo simples fato de você não querer olhar para a sua sombra. Você não quer olhar, você acha que você é uma pessoa perfeita, você acha que tudo está equilibrado na sua vida, né? Só que nós esquecemos que nós estamos em constante evolução, nós estamos em constante mudanças, transformações, a nossa vida muda, as pessoas em nossa volta mudam, a cidade muda, tudo muda. Então não adianta você ficar ali, ó, batendo na mesma tecla semanas, meses, anos, vidas, né? Vidas e vidas. Então chega um momento que nós precisamos enxergar para isso com amor e carinho. E olhar para essa sombra e falar: olha, minha querida, eu te enxergo, eu estou vendo você. E já está na hora de eu te liberar, deixar você ir. Essa sombra pode ser a sombra da culpa, pode ser a sombra do ressentimento, pode ser a sombra da mágoa, pode ser a sombra da escassez, da miséria, da pobreza, pode ser a sombra da doença, da enfermidade. São várias sombras. E o que eu posso perceber sobre isso? Quando eu olho para isso, pode ser a sombra também da inveja, né? Aqueles relacionamentos que nunca dão certo, aquela pessoa que nunca dá certo no amor, está sempre trocando de parceiro, casa com um, termina, casa com outro. Isso vira um ciclo repetitivo, vira uma bola de neve e ao longo do tempo, se nós não olharmos para isso, como que vamos consertar? Não é verdade? Então, às vezes, nós precisamos chamar a espiritualidade. Às vezes, nós precisamos chamar os doutores, os médicos de plantão, os médicos da alma, porque eles têm o preparo e têm o remédio na dosagem certa para nos curar. E nós só conseguimos curar as nossas dores, eliminar, dissipar as nossas sombras quando nós olhamos para ela. Não existe outro tratamento a não ser esse. Então, se eu preciso curar a enfermidade da culpa, do medo, da dor, do sofrimento, do desespero, eu preciso olhar para ela, aceitar e libertar. Porque enquanto você achar que está tudo perfeito, e mesmo achando que tudo está perfeito, a sua vida ainda está, você não consegue dissipar essas mazelas. E o que acontece? Olhar para essa sombra é muito doloroso. Isso dói no corpo. Dói no corpo. O corpo adoece, dá dor de cabeça, dá tensão nos ombros, dá dor no pescoço, dor na lombar. De fato, o corpo físico sente. Porque quando a sua alma, o seu espírito, ele precisa eliminar de uma velha personalidade, de uma identidade antiga, ele precisa dissipar isso. É como se ele estivesse, de fato, matando aquela personalidade e o corpo sente a dor da morte, vem as dores no corpo, a dor no físico, a dor de cabeça, o incômodo, o corpo todo sente. Porque o corpo ele quer te proteger. Então ele não quer largar aquilo que está cômodo,
porque você já acostumou. E quando você quer se revestir de uma nova identidade, uma nova personalidade, para que a sua alma, seu espírito cresça, evolui, o corpo fala: agora você não vai. Eu vou te pegar de tudo quanto é jeito, eu vou te deixar de cama, mas você não vai. Mas ainda assim, a sua consciência, que é pura luz, que é 100% inteligente, e quando você determina: eu vou. Não importa o preço que eu vou pagar, mas eu vou. Porque eu luto pela minha melhoria, eu luto pela minha libertação, eu luto pelo meu bem-estar espiritual. Porque eu sei que eu cuidando da minha parte espiritual, o meu físico vai estar legal. Eu cuidando das minhas emoções, do meu mental, tudo vai se harmonizar automaticamente. E isso eu estou cuidando da minha frequência, da minha energia. Só que às vezes a gente não consegue fazer essa cura sozinho. Aí a gente chama os universitários. Nós chamamos os universitários. No meu caso, eu chamo os universitários. Eu chamo a cigana, eu chamo a pombagira, o Exu, o preto velho, o caboclo. Porque eles são os doutores da alma. São os médicos astrais do plano espiritual. Eles têm o preparo emocional, o preparo vibracional para nos ajudar nesta cura, porque é uma cura. A cigana, ela vem curando, trazendo a sua alegria, trazendo o seu entusiasmo. A pombagira, ela vem trazendo o equilíbrio emocional. Ela te mostra a sua sombra, ela te mostra o podridão que está em você, a inveja, a culpa, o medo, o rancor, a mágoa, o desespero, sentimento de frustração, abandono, traição. E isso é podre. Se você tivesse evidência para ver, você ia ver o podridão e o fedor. Isso fede. O Exu, ele trabalha nessa mesma linha das pombagira. Faz o resgate de você, lhe tira do umbral, do inferno, da lama astral, no qual você tenta se afundar cada vez mais. Quanto mais você faz o movimento para sair, mais você se afunda, porque você não quer enxergar que você está lá. O preto velho, ele vem curando a sua alma, curando as dores, colocando as ervas em cima das cicatrizes, das feridas. O caboclo, o guerreiro da mata, ele traz a cura ancestral. E assim vários outros. É uma equipe. É muito grande. Não tem como contabilizar todos. Então, a cura da alma, ela é trabalhada em equipe. E quando você tenta ir contra você mesmo, dificilmente você vai conseguir. Então, por isso que precisamos contatar a medicina astral, os médicos da luz, os médicos da alma. Um simples reconhecimento que você reconhece sobre você, você já alcança uma vitória e tanta na sua vida. Hoje eu me curo da dor do medo. Amanhã eu me curo da desgramada da culpa. Amanhã eu me curo da escassez, da miséria. No outro dia eu me culpo disso, eu me trato, me curo disso, daquilo, daquela. E quando você vê ao longo do mês, você já fez várias curas. Elevando a sua frequência, elevando o seu entendimento. Mas, Nusa, como que eu posso manter a minha vibração, a minha frequência em meio ao caos? Olhando para o caos, falando para ele: eu te enxergo.
Eu estou vendo você. Eu sei que você está aí, mas estou trabalhando para te libertar. E quando você vê, você consegue sair. Você consegue sair do caos que você mesmo criou. E às vezes, o caos, ele é necessário. Ele é importante. Ele faz parte do nosso crescimento. Faz parte da nossa vida. Porque é no caos que eu consigo olhar para a minha luz. Porque às vezes nós só temos olhos para a escuridão. De fato. Por isso que o mundo sente mais a dor, o sofrimento. Porque nós estamos treinados, voltados à nossa visão física e espiritual para o caos, para a escuridão. Então, às vezes, quando nós estamos lá, nós conseguimos erguer um pouco a cabeça e falar: Senhor, meu Deus, me mostra uma luz. E a luz, ela sempre vem. Toda vez que você invoca a luz, ela sempre vem. Ela está disponível, é de fácil acesso para todos. Agora, enquanto você não olha para tudo isso com amor, com respeito, com responsabilidade, com sinceridade, né? Porque o amor, ele é a porta para tudo. O amor para com você mesma. O amor liberta almas, o amor transforma vidas. Eu preciso aceitar que eu sou luz, que eu sou merecedora, que eu estou aqui para crescer, para evoluir. Eu não vim aqui a passeio, eu vim aqui em busca da minha própria cura. Eu não vim aqui para curar o mundo, eu vim aqui para curar mim mesma. Mas curar de quê, Nusa? Para que tanta cura? São as curas emocionais. É olhar para a minha maior dor e entender o que esta dor está tentando me dizer. O que ela quer me falar? Qual é a transformação que essa dor quer fazer na minha vida, nesse tempo, nesse mundo, nessa encarnação? O que eu preciso aprender com isso? Então é a partir disso que eu começo a crescer, eu começo a evoluir, eu começo a rever os meus conceitos e assim eu ajudo não só a mim, mas todos à minha volta. Por quê? Porque através da minha cura eu vou parar de julgar o outro, eu vou parar de desmerecer o outro, eu vou deixar de ser soberbo, eu vou deixar de ser arrogante, vou deixar de ser prepotente. Né? Então, eu curo o outro a partir da minha cura. E não o inverso. Mas sabemos também que nem sempre é fácil olhar para isso. Você precisa estar disposta, porque se você olhar para você e ver que você é uma pessoa julgadora, ver que você é uma pessoa invejosa, ver que você é uma pessoa que se coloca no estado de vítima constantemente, isso dói. Isso dói. E olha que eu falo isso em relação a mim. Porque foi doído olhar todas essas questões que estavam em mim. Porque enquanto eu não olhar para a questão que está em mim, o que adianta eu apontar para lá? Quando eu aponto para o outro, olha os meus dedão aqui apontando para mim. Olha, eu te julgo, eu te critico, mas olha os meus aqui, ó. Então, primeiro sou eu. Eu olho para mim. Depois eu vejo o que eu posso fazer pelo outro. Mas um doente não pode cuidar de um outro doente. Vocês concordam? Então, primeiro eu me curo. Eu curo as minhas feridas, eu curo as minhas mazelas, eu curo as minhas dores, para que depois eu esteja preparada para curar o outro. E a espiritualidade, eu que trabalho com a espiritualidade, né, com os mentores, com os guias, essa jornada
ela não é feita sozinha. Ela é feita você, né? E toda uma espiritualidade para te ajudar, para te ancorar, para te limpar, né? Limpar seu campo áurico, tirar os vermes astrais, larvas, encostos, obsessores, para que você equilibre seus pensamentos, para que você esteja você com a sua energia, você com seus próprios pensamentos. Porque às vezes, se você está muito carregado espiritualmente, né, espiritualidade baixa, se você está muito carregado, se você está muito densificado, muito acúmulo energético negativo, você não vai conseguir sair da merda. Não vai. Não vai. Porque enquanto você sozinho tá aqui, tem, milhões te puxando para baixo. São muitos. Porque está vibrando com a sua dor. Está sentindo o mesmo que você está sentindo. Então, para isso, nós precisamos pedir ajuda da espiritualidade maior para que conseguimos subir um pouquinho mais, para que eles nos elevem e assim podemos olhar para as nossas dores, para as nossas mazelas e transformar isso em luz. Como que eu dissipo a sombra, a escuridão? Olhando para ela. É muito simples e muito doloroso. Olhando para elas, colocando luz nelas, e ali você dissipa, você apaga, e todo dia é um aprendizado. Todo dia é um aprendizado. Você aprende com a sua própria cura. Então, sim, o cuidado energético, cuidar dos seus pensamentos, sentimentos, sua conduta é muito importante para o seu crescimento espiritual. É muito importante. É um alinhamento. Não tem como você beber água e não se alimentar com comida sólida. Um nutriente, vitaminas, é tudo um conjunto, é tudo um alinhamento. Então eu cuido do que penso, eu cuido do que falo, eu cuido do que eu sinto e eu cuido também do que eu faço, a minha ação, o meu movimento. Tudo é uma cura, é uma transformação. Se eu quero emagrecer, eu preciso cuidar da minha alimentação. Eu preciso fazer algum movimento para movimentar o meu corpo. É um alinhamento. Eu preciso ter consciência de que eu quero emagrecer. É tudo um conjunto. E assim você vai ter um resultado. Na sua evolução espiritual, na sua elevação da frequência, também não é diferente. É um alinhamento também. Então, eu preciso ter consciência de que eu quero chegar em certo lugar, em certo patamar. Então, eu começo a rever os meus pensamentos, eu começo a rever meus sentimentos, a minha fala, o que eu boto para fora e a minha ação, a minha conduta. E assim eu vou chegar em um lugar mais elevado. Porque não tem como você fazer certas coisas e voltar para trás. Não existe isso, essa possibilidade. Então, se você está fazendo algo para o seu movimento, para o seu crescimento, é lógico que você vai crescer, que você vai alcançar altas frequências, né? Isso não significa a ausência de desafios, de problemas, de dificuldade, de doenças. Não significa ausência. As coisas irão continuar acontecendo. Só que você estando em um certo nível de consciência, você vai aprender a lidar com todos esses problemas, que é desafios, a mesma coisa. Você vai saber como lidar com isso. Você vai entender o porquê isso está no seu caminho, na sua vida, porque tudo é para aprendizado. Então chame a espiritualidade. Eles estão sempre à sua disposição. Mas primeiro precisa da sua permissão, tá bom? Beijo de luz.